Há exatos 522 anos atrás, em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral entrou para a história como navegador e líder da expedição portuguesa que chegou em Porto Seguro, na Bahia. Era nesse dia que um novo mundo estava sendo descoberto. Um mundo com extrema riqueza, com muita variação de fauna e flora e com paisagens deslumbrantes. Cabral encontrou não só uma nova terra, mas sim a terra que hoje se chama Brasil. E nesse vídeo iremos mostrar toda a trajetória das motivações portuguesas para iniciar o movimento das grandes navegações, o descobrimento do Brasil e os primeiros contatos com seus habitantes, e por fim, o processo de colonização da coroa portuguesa. Sejam bem-vindos a 1500 e o descobrimento do Brasil. O descobrimento do Brasil foi um dos maiores feitos das grandes navegações portuguesas, um movimento marítimo de expedições exploratórias e comerciais. Mas esse feito só foi possível devido a uma série de fatores que permitiram Portugal ser o pioneiro nessa empreitada. Sem um deles, talvez a história do Brasil, a história que vivemos hoje em dia, seria totalmente diferente e talvez nem existiria. Primeiro, temos a unificação territorial. O território nacional de Portugal foi consolidado em 1249, quando o rei Afonso III conseguiu conquistar definitivamente Algarve, região sul de Portugal dominada pelos mouros. Depois, em 1383 a 1385, houve a Revolução de Avis, uma crise que iniciou uma revolução a qual foi responsável pela proclamação de Dom João I, mestre de Avis, como rei de Portugal. Mas por que estamos falando disso? Porque, com essas revoluções, houve uma estabilidade política na época, onde o país experimentou uma era de avanço na ciência, no comércio e, é claro, no desenvolvimento náutico. Um dos fatores que também foi essencial para tais feitos, com certeza, foi a localização geográfica, uma vez que garantia um acesso fácil ao Oceano Atlântico e suas correntes marítimas. E por fim, talvez o principal fator que colaborou para o descobrimento das terras brasileiras foi a necessidade de encontrar uma nova rota para o Oriente, já que a usual e costumeira rota do Mar Mediterrâneo foi fechada quando passada por Constantinopla. Portugal foi lançado como pioneiro na exploração marítima, uma nação com um alto nível de desenvolvimento e com uma grande curiosidade, uma grande ânsia de exploração de novos territórios. As grandes navegações foram responsáveis por Portugal se tornar uma das maiores potências do mundo, ou talvez a maior potência na época. Várias expedições foram feitas, como a de São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, entre outros. Mas agora chegou a hora de falarmos sobre um fidalgo, comandante, militar, navegador e explorador português. Além de estar na moeda de 1 centavo, Pedro Álvares Cabral era, apesar das aparências, um homem humilde e educado, que foi escolhido como chefe de uma tripulação com destino ao Oriente para a busca de mercadorias e especiarias. A rota já estipulada contornaria o continente africano, chegaria ao Oriente e, por fim, a tripulação zarparia de volta para Portugal. Então, no dia 9 de março de 1500, a expedição com 9 naus, 3 caravelas e uma naveta de mantimentos, contendo 1.200 a 1.500 homens, parte de Lisboa em direção às Índias. A rota pré-decidida em várias tripulações era navegar próximo à costa africana. Porém, a expedição de Pedro Álvares Cabral teve um caminho distinto dos demais, entrando no meio do Oceano Atlântico. Algo curioso, já que tal curva era bastante difícil de acontecer inesperadamente. Então, será que a rota foi mudada propositalmente? Bom, como todos sabemos, Colombo, um navegador genovês, descobre a América acidentalmente em 12 de outubro de 1492, pois ele queria chegar ao Oriente dando a volta pelo globo desta forma. Porém, ele acaba chegando nas Bahamas, já que havia um enorme continente barrando o caminho para as Índias. Chegando lá, pensa que tal território seria realmente a Índia, dando nome para os nativos da região de índios. E em 7 de junho de 1494 é feito o Tratado de Tordesilhas, um acordo entre Portugal e Espanha que dividiria as terras descobertas e por descobrir ainda das Américas. Portanto, historiadores afirmam que talvez o descobrimento do Brasil não foi por acaso, e sim já pensado pela coroa portuguesa anteriormente, mas não existem provas de tais informações.
A viagem de Lisboa até Porto Seguro, na Bahia, durava em torno de 2 meses, e nesse trajeto os tripulantes não viviam com conforto e bem-estar, viviam em condições insalubres, urinavam no mar, defecavam em baldes, e um dos depoimentos mais impressionantes sobre a insalubridade diz que, quando os biscoitos acabavam ou estragavam, os marujos comiam ratos. Havia até uma cotação para os preços dos ratos dos navios, além das várias doenças que consigo levavam e desenvolviam durante a viagem, como escorbuto, responsável por matar aproximadamente 1/3 da tripulação. Era comum que na época houvesse um escrivão, que relatasse tudo visto durante as navegações, como documento redigido para o rei, para então poder comunicar o descobrimento de novas terras. E na expedição de Pedro Álvares Cabral, esse homem foi Pero Vaz de Caminha, e a sua carta foi escrita em 7 folhas, cada qual era dividida em 4 páginas. No conteúdo, ele descrevia suas primeiras impressões sobre o Novo Mundo, terra essa que viria a ser chamada de Brasil. E aqui vai talvez o principal trecho de sua carta, na qual descreve sua primeira visão das terras brasileiras. Pedro Vaz de Caminha escreveu: "Neste mesmo dia, à hora de vésperas, entre 15 e 18 horas, avistamos terra. Primeiramente avistamos um grande monte, muito alto e redondo, depois outras serras mais baixas, da parte sul em relação ao monte, e mais terra chã com grandes arvoredos. Ao monte alto, o capitão deu o nome de Monte Pascoal, e a terra, terra de Vera Cruz." Então, é isso mesmo, é aqui que Portugal tem sua primeira vista das terras brasileiras. É assim que a história do Brasil começa a ser modificada radicalmente. E é bem nesse momento que Portugal começa a ter... Apesar de terem avistado terra ao entardecer de 22 de abril, apenas no dia seguinte que Cabral decidiu enviar a tropa para fazer o reconhecimento da região, e foi aqui que os primeiros contatos entre os portugueses e os nativos aconteceram. O contato de primeira vista foi pacífico e calmo. Por descrição do escrivão, os nativos tinham a pele parda, bons rostos, bons narizes, andavam todos nus, tinham pinturas pretas e avermelhadas pelo corpo e continham um furo nos lábios com um osso enfiado de forma que não atrapalhava para se alimentar. Com eles, carregavam arcos e flechas como forma de caçar e pescar e andavam sempre em grupos. O contato foi realmente calmo e tranquilo, tanto que já houve troca de presentes entre as duas partes, mas infelizmente só podemos dizer isso das primeiras interações, pois a partir daí, a partir do processo de colonização, os nativos seriam escravizados e mortos. Os portugueses praticariam um verdadeiro genocídio com os indígenas, genocídio tanto pelos conflitos violentos e assassinatos diretos, quanto pelas doenças trazidas pelos europeus, uma vez que os nativos nunca tiveram sequer contato com tais enfermidades, e às vezes uma simples gripe era a causa de muitas das mortes. Os portugueses seguiram mais alguns dias explorando a costa brasileira, e no dia 26 de abril, num domingo, celebraram a primeira missa no Brasil, realizada pelo Frei Henrique de Coimbra. Depois, os comandantes da expedição decidiram enviar uma embarcação para Portugal, com a notícia do achamento da nova terra. Pero Vaz de Caminha também foi nomeado para relatar, com detalhes, as novidades das terras encontradas. Alguns trechos que exemplificam muito bem essa parte, com certeza são esse aqui. Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Porém, a terra em si é de muitos bons ares. As águas são muitas, infindas. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer me parece que será salvar esta gente. No dia 2 de maio, a expedição de Cabral partiu do Brasil em direção à Índia, ficando aproximadamente 11 dias na região. O rei português Dom Manuel I ficou sabendo da notícia do achamento da nova terra ainda em 1500. Apesar disso, o Brasil ficou em segundo plano, uma vez que a prioridade portuguesa, naquele momento, era continuar com o comércio na Índia. Mas antes de continuarmos, precisamos falar e esclarecer sobre a problematização da palavra descobrimento. Nós sempre aprendemos desde crianças, nos livros de história, que o Brasil foi descoberto. Isso acaba tornando uma visão totalmente eurocentrista, uma visão eurocêntrica, uma vez que parece que não havia uma população aqui no Brasil. Acabamos então negligenciando a história dos povos indígenas, que é algo completamente errado. Quando os portugueses encontraram nossa terra, eles pensavam que os indígenas eram povos bárbaros e selvagens, e tinham que ser catequizados, impondo a sua cultura eurocêntrica sobre eles. O Brasil não foi descoberto, ele só foi encontrado pelos portugueses, que posteriormente começariam a escravizar os indígenas, começando então o que chamamos hoje em dia de... O processo de colonização foi um dos processos que começou logo depois da primeira vinda para o Brasil em abril de 1500.
e entre 1500 a 1530 os portugueses fizeram poucas coisas no nosso território. Algumas expedições chegaram, como a de 1501, chefiada por Gaspar de Lemos, e a expedição de Gonçalo Coelho, de 1503. As principais realizações dessas expedições foram nomear algumas localidades no litoral, confirmar a existência do pau-brasil e construir algumas fronteiras. A partir de 1530, o monarca Dom João III enviou Martim Afonso de Souza para efetivar de vez a exploração mineral e vegetal da região e também para criar e distribuir as sesmarias, lotes de terras em nome do rei com o objetivo de cultivar terras virgens. Martim, além disso, fundou em 1532 os primeiros povoados do Brasil, as vilas de São Vicente e Piratininga, atual cidade de São Paulo. E no litoral desenvolveu o plantio da cana-de-açúcar, desenvolvendo os primeiros engenhos no litoral paulista e no litoral do Nordeste, atual estado de Pernambuco. Mas com qual mão de obra eles utilizavam para fazer os engenhos de açúcar? Para desenvolver a produção do açúcar, os portugueses utilizaram a mão de obra escrava. Os primeiros a serem escravizados foram os indígenas, posteriormente foi a utilização da mão de obra escrava africana. O tráfico negreiro neste período se tornou um atrativo empreendimento juntamente com os engenhos de açúcar. Os indígenas, além de escravizados, foram obrigados a aprender a língua portuguesa para a leitura de trechos bíblicos e o ensino da prática religiosa católica. Um dos nomes mais conhecidos no processo de evangelização que chegaram até nós foi o do padre José de Anchieta. É importante lembrar que todo esse processo só reforçou a ideia etnocêntrica, ou seja, os europeus pensavam que detinham o único pensamento certo, a religião deles era a única certa e que eles eram superiores aos demais, o que acabou afetando toda uma cultura, a cultura indígena. Dom João III, em 1534, adotou a primeira medida real de colonização, as capitanias hereditárias. A América Portuguesa foi dividida em 15 faixas de terras, e a administração dessas terras foi entregue aos donatários. Porém, as capitanias não foram um empreendimento de grande sucesso. Das 14 capitanias instaladas, apenas as capitanias de São Vicente e de Pernambuco tiveram um grau relativo de desenvolvimento. A falta de recurso, a inexperiência em administrar um empreendimento de dimensões tão grandes e os constantes ataques indígenas foram cruciais para que a coroa portuguesa optasse por um novo modelo administrativo. O fim delas, no século XVIII, resultou no desenvolvimento de outra estrutura que centralizava o poder na época, o governo geral. Então, várias mudanças aconteceram daqui em diante. Houve a vinda da família real brasileira, a vinda de imigrantes em busca de trabalho, a independência em 1822. Então o Brasil passou por um incrível processo de desenvolvimento, até se tornar o país que ele é hoje em dia. A história do Brasil é muito curiosa, pois junto com praticamente todos os países das Américas, fomos colonizados por países da Europa, o que acabou por uma aniquilação e devastação da cultura e dos povos nativos. Os portugueses vieram para mudar o Brasil e tentar torná-lo um bom país, mas é claro, da forma errada. O descobrimento do Brasil com certeza é uma parte da nossa história, o início dela no caso, muito importante e que devemos sim estudar e entender sobre, pois é a história do nosso país. Mas então é isso. Esse foi o nosso trabalho sobre o descobrimento do Brasil e o processo de colonização. Os integrantes do nosso grupo são Davi, Enzo Daik, Marcos Paulo, Pedro, Ricardo e Rodrigo, e esperamos que tenham gostado. Tchau!